Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então estamos aqui nesse sábado, o primeiro sábado do mês, então dedicado a Imaculado Coração de Maria. Lembrando que eu estava escutando uma música muito bonita esses dias lembrando, que o Imaculado Coração triunfará. Triunfará diante do pecado, triunfará diante das investidas contra a igreja, triunfará diante de tudo aquilo que não pertence a Deus. Então é muito importante consagrarmos o nosso sábado, na devoção dos 7 primeiros sábados, para dedicarmos à intercessão da Bem-aventurada Virgem Maria e o seu Imaculado Coração, para que ele de fato e verdadeiramente triunfe nas necessidades, nas realidades, naquilo que trazemos em nossa vida. Bem, então nesse sábado, nós vamos ver na primeira leitura de São Paulo aos cristãos de Colossa, que a leitura já vai começar tentando tirar de nós uma dificuldade que nós colocamos em relação a colocar desculpas de que não somos dignos. Por quê? Porque São Paulo vai começar dizendo: antes vocês poderiam pensar que as suas más obras faziam vocês estarem distantes de Deus, eram como inimigos. Mas Ele se fez digno por vocês para refazer a amizade. Então, de fato, nós éramos indignos. Nós não éramos dignos de Deus, dignos do céu, porque tínhamos o pecado original. Mas Jesus se fez homem e se fez digno por cada um de nós para devolver a nós o acesso ao céu. Então, Ele se fez digno por nós. Então, você muitas vezes usa a desculpa de que não vai fazer, não vai servir, não vai rezar, não vai caminhar porque você não é digno. Mas Jesus se fez digno por cada um de nós. Então, quando você diz que você não é digno, de certa forma você está negando, recusando o sacrifício que Jesus fez para nos fazer digno. Então para de falar que você não é digno, porque Jesus se fez digno, fez com que cada um de nós tivéssemos uma dignidade que não poderíamos ter, nos fez chegar a um lugar onde não poderíamos estar. Então agora, com a nossa vida, nós temos que honrar o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Nós temos que nos esforçar para viver uma vida reta com Deus, porque Ele já se fez digno por cada um de nós. Então para de desculpa de que você não é digno e começa a viver uma vida em santidade, que é o que São Paulo também vai dizer. E aí eu chego para falar aquilo que vocês já estão acostumados e gostam. Toma vergonha na sua cara, vai viver a santidade, vai aproveitar para se fazer digno e irrepreensível, porque São Paulo vai nos chamar a ser santos e irrepreensíveis. Então toma vergonha na tua cara e para de dar desculpa e vai buscar a santidade, vai buscar se converter, vai buscar se esforçar um pouco mais para vencer o pecado, vai buscar se esforçar um pouco mais para parar de ser fofoqueiro, mentiroso, para parar de ficar vendo e olhando para o que não devia estar olhando, para parar de ficar com conversinha que não deveria estar tendo. Toma vergonha na cara e vai buscar santidade, vai se converter e vai buscar ser uma pessoa irrepreensível. O que é ser irrepreensível? É que as minhas atitudes são coerentes e não há quem possa olhar para mim e dizer que eu não tenho uma vida cristã. Isso é ser irrepreensível. Só que a gente não está vivendo isso. A gente vive uma vida cristã de qualquer jeito e aí as pessoas falam: ué, você não é católico? Ué, você não é cristão? Então isso significa que nós não estamos dando um testemunho adequado. Nós temos que ser irrepreensíveis, que ninguém possa encontrar motivos para falar mal de nós, seja porque a gente não é mal-humorado, porque a gente é mal-humorado, porque a gente responde atravessadamente, porque a gente fala o que não deveria falar, que tenhamos uma conduta irrepreensível para honrar o sacrifício que Jesus fez por nós, porque Ele se fez digno por cada um de nós. Então que essa seja a nossa luta de cada dia, buscar ser irrepreensíveis. A primeira leitura vai falar também que nós precisamos ser firmes na fé. Firmes na fé, não só vivendo a fé, não só dizendo, eu tenho fé, mas é praticando, porque a fé sem obras é morta, como vai dizer São Tiago, se eu não me engano, São Tiago, que a fé sem obras é morta. O São Tiago que fala da língua, agora eu não lembro. Alguém vai dizer, porque agora eu já não lembro, não me lembro agora, mas que a fé sem obras é morta. Então, nós precisamos viver a nossa fé. Viver a nossa fé através do serviço, através da entrega. Padre, mas eu trabalho muito. Faça do seu trabalho um serviço. Faça do seu trabalho um ministério. Faça do seu trabalho evangelização. Não há desculpas para evangelizar.
todos os lugares que estamos é lugar de evangelização. Se Deus te colocou nesse lugar, na sua casa, no seu trabalho, no lugar que você vai no mercado, ali é seu lugar de evangelização, ali é seu lugar de estar a serviço, ali é seu lugar de falar do Senhor, ali é seu lugar de testemunhar o amor de Deus e as graças que Deus realiza na nossa vida. Também vai falar sobre a esperança, porque nós precisamos ter mais esperança em Deus, confiar no Senhor, confiar que Deus tudo pode realizar, porque a gente fica querendo que as coisas aconteçam à nossa maneira e não deixa Deus ser Deus. E aí impede que Deus possa realizar a obra que é dele. Então a gente precisa ter esperança em Deus, confiar que ele tudo pode realizar. Vai demorar, vai dar angústia, e eu ansioso, né, falando disso, mas é preciso esperar em Deus, acalmar o coração e confiar que Deus tudo vai realizar. Acalmar o coração e confiar que a obra de Deus, quando nós deixamos com que ele faça, ela sempre sai muito melhor do que a gente poderia imaginar. Então, às vezes, a gente quer se meter e quer fazer por nós mesmos e acabamos atrapalhando e fica uma obra mal feita. Mas quando deixamos Deus ser Deus e ele fazer toda a obra sempre sai muito bem feita. O Evangelho vai falar para nós sobre essa querela do sábado, né? No sábado não se podia trabalhar. Os judeus tinham até número de passos que podiam caminhar e não podiam fazer nenhuma atividade servil, né? Nenhuma atividade de trabalho no dia de sábado. E os discípulos estão colhendo espigas e debulhando, né? E comendo. Então o problema não é comer a espiga, o problema é que eles estão colhendo. E colher a espiga caracteriza trabalho. E aí os fariseus, muito rigoristas na lei, a lei pela lei, acabam entrando nessa pendenga com Jesus. Mas qual é a questão aqui? Que Jesus vai dizer que ele é o Senhor Deus é o Senhor do sábado. Então, nós precisamos entender, compreender, guardar na nossa vida e no nosso coração que o Senhor está acima da lei e a vida do homem também está acima da lei. Às vezes uma lei injusta, por exemplo, que não pode trabalhar, mas eles não tinham o que comer. Se eles não tomassem aquelas espigas, não teriam o que comer e iam morrer de fome. Então a gente vai justificar uma pessoa morrer de fome porque não pode colher uma espiga? Então é esse rigorismo da lei que Jesus está querendo. Jesus não está dizendo que não se deva cumprir a lei, mas que precisa haver como que não é uma adaptação, porque adaptação é uma palavra incorreta, mas tem que haver uma ponderação diante do uso da lei. Por exemplo, nós temos o chamado, o convite, por exemplo, como ontem foi sexta-feira, o convite a não comer carne nas sextas-feiras. Só que se tem uma pessoa que tem uma debilidade física, que não pode ficar sem comer carne, ela vai comer e não vai ter problema nenhum para ela. Entende? Como a lei não pode ser levada somente a ferro e fogo. Então a lei ela precisa também levar em consideração a condição da pessoa, a realidade a qual ela vive. Pensar em outra coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo pensar uma outra coisa. Por exemplo, todo cristão, todo católico é obrigado à missa ao domingo. Mas se uma pessoa trabalha, por exemplo, trabalha sábado e não alcança ir à missa, trabalha domingo e não pode ir à missa, então ela pode escolher um dia da semana para que seja o preceito dominical dela. Aí você tem que conversar com seu pároco, organizar tudo isso direitinho. Uma pessoa que está enferma, ela está em casa, ela não pode ir à missa. Então ela não está em pecado por conta da enfermidade, que é uma justificativa para não ir à missa. Mas entende que é não olhar a lei pela lei? Porque se a gente olha a lei pela lei, você está em pecado porque você não foi à missa. Mas por que não foi? Entende? Não é porque ela estava com preguiça, não é porque ela teve outra prioridade, mas ela estava enferma. Por exemplo, imagina, a pessoa está com 40 graus de febre, não consegue levantar da cama, como é que ela vai à missa? Então ela não tem como ir. Então ela está liberada do preceito. Por exemplo, a mãe está se arrumando para ir para a missa, por exemplo, da missa de 7 horas da noite, e o filho passa mal, e aí ela tem que levar o filho para o hospital para emergência. Não foi à missa, entende? Então são coisas que precisam ser consideradas em relação ao preceito. Não pode simplesmente acusar e colocar um peso nos ombros das pessoas, mas precisa observar o preceito e a lei. Claro que a gente não vai deixar de cumprir o preceito, mas tem que observar também o que tem ao redor daquilo e o que pode ser observado, sim?
Mas aqui também eu não estou dando liberdade pra gente virar pessoas laxas e querer justificar tudo. Até porque eu comecei dizendo que era para parar com as desculpas. Então não são desculpas, mas são justificativas coerentes que podem ser usadas para cada caso, tá? Então, a gente precisa buscar viver uma vida em santidade, porque se a gente está buscando a santidade e uma conduta irrepreensível, essas outras coisas não vão nos tirar o céu. Então é nisso que a gente tem que caminhar, buscar a santidade, ser irrepreensível e fazer tudo por amor a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.